Olá, gente. Meu nome é Ana Larissa, eu tô no 7º semestre e eu fiquei responsável pelo seguinte tema, que é suporte básico de vida em pediatria. Aqui vai ser o roteiro da nossa aula. A gente vai abordar sobre as causas de parada cardiorrespiratórias e o suporte básico de vida em pediatria. Primeiramente, a gente tem que saber que as causas de parada cardiorrespiratória, elas são diferentes nos adultos e nas crianças. Nos adultos, é um evento, essa parada cardiorrespiratória é um evento súbito, normalmente. E ela é de origem cardíaca, sendo que o ritmo mais comum é a fibrilação ventricular. Já nas crianças, raramente a parada cardiorrespiratória é um evento súbito e normalmente ela é secundária à insuficiência respiratória e a choque. E sendo que a principal causa de parada cardiorrespiratória nas crianças é a hipóxia. E o principal ritmo de PCR, de parada cardiorrespiratória, é a sistolia, diferente dos adultos, que é a fibrilação ventricular. O suporte básico de vida em pediatria, ele inclui avaliações sequenciais e de habilidades motoras que o médico deve ter, que isso tem como objetivo promover a adequada circulação e ventilação na criança em parada cardiorrespiratória. Sendo que quando a criança está nessa situação, a gente vai fazer a ressuscitação cardiopulmonar, que envolve um conjunto de medidas que visam evitar ou reverter uma parada cardiorrespiratória. Por meio de quê? Por meio do suporte ventilatório e do suporte circulatório, que mais adiante vocês vão entender o que é isso. O suporte básico de vida em pediatria, ele é para leigos, para profissionais da saúde e aqui nessa aula a gente vai abordar o ambiente extra-hospitalar, não é intra-hospitalar, é extra-hospitalar. Aí tem a cadeia de sobrevivência pediátrica da American Heart Association, que essa cadeia, ela representa o conjunto de procedimentos sequenciados que permite aumentar a sobrevida do paciente vítima de PCR. E ela é constituída por 5 elos. O primeiro elo é prevenção da PCR. O segundo elo é ressuscitação cardiopulmonar precoce de alta qualidade por pessoas presentes no local. O terceiro elo é rápido acionamento do serviço médico de emergência. O quarto elo é o suporte avançado de vida, rápida estabilização e transporte. E o quinto elo é cuidados integrados após a PCR, sendo que o suporte básico de vida é representado por esses 3 primeiros elos. E o objetivo dessas diretrizes é conseguir a maior taxa de sobrevida após uma parada cardiorrespiratória, com melhor qualidade de vida dos sobreviventes, sendo que se um elo desse estiver fraco, já é suficiente para reduzir drasticamente as chances de sobrevivência nesses casos, E eles também definiram, essas diretrizes, eles definiram algumas faixas etárias que a gente precisa saber, que é lactentes, que é menor que 1 ano, crianças maiores do que 1 ano, até sinais de puberdade, que na mulher normalmente é o surgimento do broto mamário, e dos homens é a presença de pelos axilares, e os adultos é quando está acima da puberdade. Aí, o suporte básico de vida em pediatria, ele criou esse algoritmo, sendo que tem o algoritmo para um socorrista e o algoritmo para 2 socorristas. Primeiro a gente vai falar de um socorrista. Sempre a gente vai verificar a segurança do local, porque o grande lema é a gente não se tornar uma nova vítima. Então, a gente verifica a segurança do local e vai depois avaliar a vítima. Aí a gente vai ver se ela está inconsciente, a gente vai pegar nela nos 2 ombros e vai falar com ela, ver se ela responde. Se a vítima ela estiver inconsciente, a gente vai gritar por ajuda e vai ativar o serviço médico de emergência pelo celular e pedir para trazer o DEA, que é o desfibrilador. Depois, a gente vai verificar se tem respiração e pulso, sendo que isso tem que ser verificado de forma simultânea. Isso é muito importante. Tem que ser verificado de forma simultânea. E a gente tem que fazer, a gente tem que verificar se tem pulso ou não em cerca de 10 segundos. Porque não pode atrapalhar começar logo as compressões, tem que ser em 10 segundos. Aí a gente tem 3 cenários. O primeiro cenário é respiração e pulsos normais. Então, aqui a gente só vai monitorar a vítima até o serviço médico de emergência chegar. Se o paciente, a vítima, tiver apneia
ou gasping e com pulso, então a gente vai fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, que vai dar em torno de 20 a 30 ventilações por minuto. Aí, a cada 2 minutos, a gente checa o pulso. E a gente sempre vai iniciar a RCP se a frequência cardíaca do paciente estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, com sinais de hipoperfusão, se ele está com a pele fria, se ele tá meio acianótico. Então, isso são sinais de hipoperfusão que faz com que a gente reinicie essa RCP. E o terceiro cenário é a apneia, gasp e sem pulso, que é o cenário, assim, mais drástico, vamos dizer. Então, a gente vai ver se o colapso, né, do paciente o colapso súbito foi presenciado ou não. Se sim, a gente vai buscar o DEA, que é o desfibrilador. Por quê? Porque a gente viu que a gente viu que aquele colapso foi agora e a gente tem um certo tempo para ir buscar o DEA, que é muito importante. Se a gente não viu, não presenciou o colapso, então a gente não sabe há quanto tempo aquele paciente estava em parada. Então a gente vai começar logo as compressões, que para um socorrista vai ser 30 compressões e 2 ventilações. Aí após 2 minutos, se o socorrista não estiver sozinho, a gente vai usar o DEA, que o DEA é responsável por analisar o ritmo. Ele vai analisar em ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Se for um ritmo chocável, a gente tem que dar o choque. E depois do choque, a gente reinicia a RCP imediatamente, né, por cerca de 2 minutos. E o DEA avisa quando é para parar, para verificar de novo, analisar de novo o ritmo. E a gente vai ficar fazendo isso até a chegada do serviço médico de emergência ou até a vítima se mover. Aí, se o ritmo for não chocável, o que a gente vai fazer? A gente vai logo reiniciar a RCP por cerca de 2 minutos até o DEA avisar. E quando o DEA avisar, a gente vai verificar de novo o ritmo, vai analisar, né? E vai continuar fazendo isso até a chegada do serviço médico de emergência ou até a vítima se mover. Já o algoritmo do suporte básico de vida em pediatria de 2 socorristas é basicamente igual. Mas aí a gente só tem alguns pontos que a gente tem que se atentar. Primeiro, a gente vai verificar a segurança do local, porque a gente não pode se tornar uma nova vítima. Aí a gente vai verificar se a vítima está inconsciente. Se ela tiver, a gente vai gritar por ajuda. E o primeiro socorrista, ele vai ficar com a vítima. E o segundo socorrista, ele vai acionar o serviço de médico de emergência e vai buscar o DEA. Aí, esse primeiro socorrista, ele vai verificar a presença de respiração e pulso simultaneamente, sendo que esse pulso, ele deve ser verificado em cerca de 10 segundos. Aí tem os 3 cenários novamente. Se a respiração e pulso estiverem normais, a gente vai monitorar a vítima até a chegada do serviço médico de emergência. Se a vítima estiver em apneia ou gasping e com pulso, a gente vai fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, vai checar o pulso a cada 2 minutos e vai iniciar a RCP se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, com sinais de hipoperfusão. Se o paciente estiver em apneia ou gasping e sem pulso, a gente vai ter que se atentar se o colapso súbito ele foi presenciado ou não. Se sim, aí tem o desfibrilador que a gente vai usar, né? Se não, aí a gente vai fazer, o primeiro socorrista, ele vai iniciar as compressões, né? Logo, se o colapso não foi presenciado. E vai ser 30 compressões para 2 ventilações. Aí, com o retorno do segundo socorrista, aí vai ser 15 compressões e 2 ventilações para cada um. Aí, o DEA, né, que ele trouxe, a gente vai analisar o ritmo, se é ritmo chocável ou não chocável. Se o ritmo for chocável, você vai dar o choque e vai reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até o DEA avisar de novo que tem que verificar o ritmo, e a gente vai fazer isso até a chegada do serviço médico de emergência ou até a vítima se mover. Se o ritmo for não chocável, a gente não faz o choque, a gente vai logo para a RCP e vai ficar fazendo isso até a chegada do serviço médico de emergência ou até a vítima se mover, né? A gente vai ficar fazendo a RCP por 2 minutos, o DEA vai verificar se é ritmo chocável ou não, e a gente vai seguindo esse protocolo. Aí, a sequência de atendimento recomendada para RCP é o
A, B, que o C significa compressões, o A é a via aérea, né? E o B é a ventilação. Então, o C de compressões, né? A gente tem técnicas. Para lactentes, que é até 1 ano, tem a técnica que do primeiro socorrista e se tiver 2 socorristas. Se tiver só um socorrista, idealmente, é indicado que se use a técnica dos 2 dedos, que a gente vai colocar os 2 dedos aqui na parte inferior do externo, e a gente sempre vai fugir do apêndice tifoide. Aí, se tiver 2 socorristas, idealmente é que um, né, vai ficar ventilando e o outro ele vai usar a técnica de compressão com polegares, que é os 2 polegares, e mãos envolvendo o tórax. Ou seja, a mão do socorrista ele vai envolver o tórax e os 2 polegares vai ficar aqui no terço inferior do externo, fugindo também do apêndice tifoide. Idealmente é que use essa técnica com 2 socorristas, só que se por algum motivo não der para usar essa técnica, a gente faz a técnica de 2 dedos. Aí as compressões, né? Continuando. Crianças acima de 1 ano e adolescentes, a gente vai fazer a compressão torácica com 1 ou 2 mãos na criança, né? Você pode decidir o que você achar melhor. Isso é muito importante, eu acho que é um dos pontos mais importantes da aula, que principalmente para a prova, que é as compressões torácicas de alta qualidade. A frequência das compressões, ela tem que ser 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade tem que ser 1/3 do diâmetro anteroposterior, que normalmente nos lactentes é cerca de 4 centímetros. Em crianças é cerca de 5 centímetros e nos adolescentes é cerca de 5 a 6 centímetros. A gente tem que permitir o retorno do tórax completamente à posição de repouso, quando entre essas compressões. A gente tem que minimizar as interrupções entre as compressões, tem que evitar uma ventilação excessiva, ou seja, a hiperventilação, e tem que usar uma superfície firme para fazer essas compressões, e preferencialmente no metálico. Aí agora a gente vai fazer o A, vai verificar o A, que são as vias aéreas. Tem 2 técnicas que a gente pode fazer, que é a elevação do mento e a técnica da anteriorização da mandíbula. A técnica da elevação do mento, a gente vai colocar, né, uma mão aqui no mento e uma mão aqui na cabeça da criança. Essa mão aqui, ela vai elevar o queixinho da criança, né? E ela é a manobra de escolha para a abertura de via aérea de bebês e crianças. Ela pode ser realizada por leigos, porque é uma manobra simples, e ela é totalmente contraindicada se suspeita de lesão de coluna cervical. Justamente porque como ele vai fazer essa elevação, vai mover o pescoço. Então, se tiver lesão, vai agravar ainda mais a lesão, né, de coluna cervical. Então, ela está completamente contraindicada. Aí, a técnica da anteriorização da mandíbula é a manobra de escolha quando há suspeita de lesão de coluna cervical e ela deve ser restrita aos profissionais de saúde porque normalmente ela dói. Aí você vai colocar os dedos, né, os polegares aqui na região zigomática da vítima e os outros 3 dedos você vai colocar aqui no mento. Mas essa técnica a gente vai ver mais detalhada nas simulações, que é para vocês entenderem melhor, porque essa é uma parte mais prática. Aí agora a gente vai ver a ventilação. Nos lactentes, a gente vai utilizar a técnica boca-nariz, que é a boca do socorrista deve englobar a boca e o nariz do lactente, normalmente, se possível, usar uma barreira aqui entre a boca do socorrista e a boca do lactente. E em crianças maiores, a gente vai utilizar a técnica boca a boca. A gente vai prender, pinçar, né, o nariz da vítima e vai ventilar somente na boca. Aí aqui são os ritmos, que é uma coisa que não é para vocês, não é uma coisa muito importante para vocês agora, só uma curiosidade para vocês saberem o que é ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis, porque isso vocês vão ver só quando tiver emergência, que é no 7º semestre. Então, os ritmos chocáveis vai ser a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, sendo que esse é o ritmo mais comum nos adultos, né, para RCP. E tem os ritmos não chocáveis, que é a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, que a sistolia é o ritmo mais comum nas crianças. Aqui é um resumão dos componentes da RCP, que é para vocês lerem depois. Tudo que a gente falou é um resumo nessa tabela. E aqui são alguns pontos relevantes que a gente tem que se atentar, né?
A checagem do pulso. A gente tem que checar o pulso, lembrando que tem que checar o pulso simultaneamente, verificando a respiração, se o paciente está respirando. E essa checagem do pulso, ela tem que ser em 10 segundos. Nos lactentes, é indicado que a checagem seja no pulso braquial e nas crianças maiores, seja no pulso femoral ou no pulso carotídeo. Aí o pulso normal é quando tem uma frequência cardíaca acima de 60 batimentos por minuto. E aqui é outro ponto relevante, que é a técnica EC. Só que essa técnica, normalmente, a gente não vai usar no ambiente extra-hospitalar, porque a gente não vai ter a bolsa válvula máscara. Isso aqui é mais no ambiente intra-hospitalar. Mas, enfim, é só para vocês saberem que a técnica, que eu acho que até caiu na minha prova, mas enfim. A técnica EC, você vai pegar a sua mão, né, e vai colocar, formando um C, nessa máscara aqui. Isso vai permitir vedar para que o ar não entre e o ar também não saia. Quer dizer, vedar para que o ar que seja colocado ali não saia, né? E possa fornecer uma ventilação adequada para o paciente. E esses outros 3 dedos que sobraram, a gente vai botar aqui no mento e vai fazer essa elevação. Então, isso é a técnica EC, que é importante a gente saber que é uma técnica utilizada quando se tem a bolsa válvula máscara. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aqui o meu número. E espero que tenha ajudado. Boas provas.